é um pouco abstrato falar de chakras, de energia, né? Só que na verdade quando a gente está falando disso, a gente está falando de corpo. E corpo é bem material. Porque na verdade os chakras são lugares onde a energia se metaboliza. No umbigo é uma coisa que acontece, que é diferente do coração, que é diferente da cabeça. Quando a gente vai trabalhar numa transformação energética, a gente vai mexer onde ele não está acostumado a mexer. Então às vezes tem algum desconforto interno, um desconforto físico. Cada porinho do nosso corpo tem um chakra, que na verdade é a parte mais sutil do corpo. Continua sendo o corpo. Então cada célula tem uma parte energética. Os principais, que todo mundo fala assim, os 7 chakras, são aqueles que são ligados e enraizados nas glândulas do corpo. Então eles são mais os gerentes, vamos dizer assim, daquela região. Então esses centros que a gente fala é onde tem maior absorção e expulsão de energia. Quando a gente fala que o chakra está aberto é porque ele faz isso. Ele absorve e expulsa quando tem que expulsar. Então ele pulsa. Ele tem um movimento. E cada chakra tem um movimento diferente. Os mais básicos lá, o movimento é mais lento. É igual a frequência das cores. Sobe para o laranja, aí o movimento aumenta um pouco. O amarelo é um pouco mais acelerado. Aí entra no verde, aí o azul, claro, o índigo e violeta e o branco lá em cima. Então é aquele espectro do arco-íris mesmo. Cada frequência absorve coisas relacionadas àquela frequência. Então, por exemplo, uma coisa bem material. Lavar a louça, ou limpar a casa, ou fazer algum movimento físico, consertar alguma coisa. Você precisa estar com o corpo bem presente para aquilo. É quase que movimentos mecânicos ou que usam muito a parte corporal. Então você vai ativar mais os chakras de baixo. Porque se você ficar distraído nesse movimento, você corta, você se machuca. Então tudo que é mais próximo da matéria, mais esses chakras de baixo vão atuar. E é como se eles enraizassem a gente no corpo. Então, vocês já ouviram falar da Kundalini? Que é uma energia de ascensão dos chakras, vamos dizer assim. Que você vai vamos pensar em luzes. Então você vai acendendo. Acende o vermelho, acende o laranja, o amarelo. Todas as frequências até expandir no coronário. Que é como se fosse a integração ou um bem-estar muito profundo, uma meditação intensa. Você se conecta com o todo. Só que você não pode ir para cima sem enraizar embaixo. Porque isso é o que garante a sua integração. O que acontece às vezes quando a gente é muito intelectual, ou usa muito a cabeça, ou desloca muita energia para cima, que a gente desconecta do corpo. E desconecta da matéria e das sensações. E aí essa ascensão não é mais uma expansão integrada, é uma desconexão. Então isso é muito importante saber, porque o corpo sempre tem que estar presente. Quando vocês estão praticando yoga, por exemplo, quando você faz um movimento, vocês estão totalmente conectados com as sensações e a percepção do corpo como um todo. É diferente de você estar, de novo naquele exemplo, lavando a louça e pensando em alguma coisa. Aqui você está afastado do corpo. Quando você percebe a água caindo na sua mão e o sabão, você conecta com o corpo e com as sensações. Eu estou falando isso porque a gente só reage às sensações, na verdade. A gente cria uma justificativa. Por exemplo, eu vou num dia de prática de yoga, chakras, meditação, cristal, porque eu gosto por causa disso. Mas na verdade é porque a sensação no seu corpo é muito boa. Então você quer repetir. Você de alguma forma acha que isso vai fazer bem. Então o contrário é verdadeiro. Se você vai num lugar que a sensação no corpo é ruim, você não quer voltar. Ou você fala com alguém que você fica muito cansado, sugado, você não quer falar de novo. Então a gente fica respondendo a isso. E os chakras são exatamente onde essas energias são metabolizadas. E elas vão subindo de acordo com a categoria. Então as energias mais densas embaixo e as mais sutis em cima. Quando acontece um bloqueio num chakra, por exemplo, o cardíaco, você estava num relacionamento e sofreu uma facada, vamos dizer assim, no peito. Pode ser por uma
uma decepção, por uma chateação, você se sente mal afetivamente. O seu corpo, para te proteger, ele fecha aqui. Porque ele fala assim, se acontecer de novo, eu estou mais fechado. Então, quando ele faz esse movimento, tem uma contração muscular. E essa contração muscular, na parte energética, acontece a mesma coisa. O chakra para de absorver e expulsar. Ele diminui o fluxo de energia ali. E você sente menos. Quando você sente menos, você tem menos risco de se machucar. Então, essas contrações e os bloqueios nos chakras é importante para a gente sobreviver. Porque ele vai regulando. Né? Ele vai fechando onde a gente não aguenta muito sentir e abrindo onde a gente aguenta. Só que com o tempo pede abertura. Porque esse momento que fechou o cardíaco, que eu dei o exemplo, ele começa a dar angústia aqui, começa a dar peso, começa a dar dor, começa a vir reações corporais e emocionais daquele fechamento. E se está muito tempo fechado, gera uma somatização, que é uma doença. Então, de repente, dá alguma coisa no coração, no pulmão, nesses centros. Então, o corpo físico, ele está intimamente ligado com a parte energética, que está intimamente ligada com a parte emocional. E é disso que os chakras falam. Esse duplo que é sutil, que é o campo energético. Então, quando a gente fala de corpo, é mais fácil. De chakra fica uma coisa mais abstrata, porque a gente não tem percepções aguçadas para perceber. Mas dá para tocar. O chakra você consegue perceber com a mão, com um treino. E tem pessoas que conseguem ver com um treino também. No Oriente, esses conhecimentos começaram a ser iniciados, aprofundados através da meditação. Eles entravam em um estado de meditação profundo e eles observavam no campo de energia deles mesmos que tinha alguns centros que eram mais luminosos, alguns pontos de luz. O campo de energia ele pulsa luz, menos intensidade em um lugar, mais intensidade em outro. E eles observaram que tinha alguns que pulsavam mais, que eram esses 7. Então eles começaram a aprofundar e pesquisar e foram desenvolvendo todo o saber que a gente tem sobre os chakras, né? Então, quando a gente fala em chakra, a gente fala sobre corpo, e sobre emoção e sobre energia.